Quando eu comecei a trabalhar com moda, eu certamente era muito parecido com alguns de vocês que estão vendo meu vídeo hoje. Eu era um cara assim, cheio de vontade, eu tinha muita criatividade, eu seguia, dava um jeito de ler tudo que escreviam sobre moda, né? Que hoje em dia seria mais ou menos equivalente a você seguir um perfil, seguir alguma pessoa, né? Enfim, consumir tudo que estão falando, né? Quando aparecia um livro novo, a gente corria para comprar, para ver sobre o que era e tal. Eventualmente também fazia alguns cursos, mas no entanto parecia que a gente corria e sempre dava de cara com o muro, dava uma pancada tremenda e parecia que isso era uma barreira para entrar no mercado. De tal forma que o sonho de trabalhar com moda sempre parecia algo muito difícil de alcançar. Eu não sei se você já passou por isso ou se você sentiu alguma coisa parecida, mas a impressão que fica é que por mais que você seja criativo, por mais que você seja alguém apaixonado pela moda, por mais que você se esforce, adquira conhecimento, parece que sempre falta uma coisinha, parece que tem sempre alguma coisa que impede que você comece a trabalhar com aquilo que você sempre sonhou na tua vida, que é trabalhar numa área criativa, numa área leve, onde você possa expressar tudo aquilo que você pensa em relação à moda, de tal maneira que aos poucos o teu sonho vai desaparecendo, você vai ficando desanimado em relação a tudo isso. E aí começam a aparecer dúvidas, você começa a se perguntar, né, será que é comigo o problema? Será que eu tenho que fazer um curso de universitário de moda, né? Passo 3, 4 anos estudando isso. Será que o meu portfólio ainda não é suficiente para que eu consiga entrar no mercado, né? Ou ainda, será que eu vou ter que conhecer pessoas certas, pessoas que me indiquem trabalhos? Será que é essa a chave que vai abrir as portas para que eu finalmente consiga trabalhar com o que eu quero? E aí começa a acontecer o inevitável. Você vai ficando desanimada, toda aquela esperança que você tinha de poder trabalhar com moda começa a derreter, ou seja, não tem mais tanta vontade assim, porque você acha que esse é um setor da indústria que oferece poucas vagas, que não tem oportunidades, que é dominado por pequeníssimos grupos que estão fechados ali e que ninguém mais consegue entrar, de tal forma que o teu sonho vai desaparecendo aos poucos e você acaba se imaginando em outros lugares já, desistindo daquilo que sempre te estimulou, aquilo que você tinha certeza que ia te fazer feliz se você conseguisse trabalhar lá. Olha só, eu trabalho com moda há mais de 30 anos já. Nesse período, boa parte dele eu passei, e passo, porque eu ainda sou, né? Eu passei dando aulas em cursos universitários. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe sim uma forma de você entrar nesse mercado e conquistar uma liberdade financeira, onde muitos pensam que não tem oportunidade, os salários são baixos, e esse é um mercado que está na mão de pequeno grupo. Isso não é verdade. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma das formas que você pode usar para entrar no mercado de moda e se dar muito bem financeiramente. Fica aí comigo que você vai ver que vai valer a pena. Na real, a chave para superar essas dificuldades, essas limitações que existem no mercado de moda, não está tanto em habilidades técnicas, não está em talento, não está em criatividade, não está em conhecimentos teóricos, embora tudo isso ajude um pouquinho.
O que acontece é que você precisa de um plano bem pensado para conseguir seguir carreira nesse setor. E isso não acontece só na área de moda. Isso hoje acontece praticamente em qualquer setor que você queira trabalhar. As pessoas têm que desenvolver um trabalho praticamente autônomo e não sabem como fazer isso. Por quê? Porque sozinho você não aprende. E por quê? Cursos e escolas, faculdade, universidade, não ensinam você a ter um plano de carreira, a criar um plano para que você, ao longo dos anos, se desenvolva ali onde você mais gostaria de trabalhar. Então, tire isso da tua cabeça de uma vez por todas. Não é uma questão de falta de talento, não é questão de falta de criatividade, não é questão de não ter experiência de trabalho anterior. Na verdade, tudo que você precisa é de um plano bem estabelecido, ou seja, como é que eu começo, como é que eu me mantenho nesse mercado e como é que eu chego no meu objetivo pretendido, pelo menos o objetivo de hoje. Na área de produção de moda, que é onde eu trabalho atualmente, eu já conheci muita gente que tem assim, habilidades incríveis para trabalhar com modas, pessoas criativas, pessoas articuladas, sabe? Gente que corre atrás quando precisa, vai para cá, vai para lá, tem vontade de fazer as coisas, mas eu percebo que elas se sentem travadas de se aventurar no mercado porque acham que precisa ter uma parceria com o melhor fotógrafo da cidade, você precisa ter acesso ao melhor estúdio, você precisa conhecer os melhores modelos, os melhores maquiadores, os melhores cabeleireiros. Gente, sinceramente, você não precisa nada disso. Esqueça esse tipo de coisa. Sabe por quê? Isso vai te travar e você não vai conseguir avançar, porque nem os melhores profissionais têm todos os recursos que eles gostariam. Então, não é você que está começando que já vai ter tudo de mão beijada à tua disposição. Mas aí você vai me dizer, pô, mas se eu tenho um pessoal mais qualificado, se eu tenho mais recursos, é óbvio que eu vou conseguir fazer um trabalho melhor. E eu acho que é uma possibilidade, mas isso não é uma garantia de que você vai conseguir entregar o melhor trabalho. Sabe por quê? O melhor trabalho é aquele que gera resultado para quem te contratou e para quem está vendo o trabalho. Esses dois lados têm que ser considerados, sem contar que ainda tem você que está no meio. Então, se você olhar bem a fundo, você vai ver que tem 3 pontas que precisam se beneficiar desse trabalho. Aqueles que participam do trabalho, aquele que está no meio, que é a ponte, e aquele que está na outra ponta, que é, entre aspas, o público, o cliente, a pessoa para qual a mensagem vai ser destinada. Se todas essas pontas não se beneficiarem desse trabalho, na verdade, não tem equipamento no mundo que dê conta de produzir algo se o resultado não pudesse ser alcançado. Você está entendendo? Então não adianta você ter um material tecnicamente qualificado. O que interessa é que o teu material gere resultado. Escreve isso aí, anota, porque não tem nada a ver com câmera cara e com estúdio de última geração. Ele não depende desses fatores para acontecer. É uma outra história. E isso até me fez lembrar de uma ex-aluna minha, que eu lembro que era uma pessoa assim, super entusiasmada, era uma pessoa criativa, ela compunha os looks super legais, ela tinha muito assim, desejo de trabalhar com produção de moda, né? Mas ela, em certo momento, chegou para mim e falou, pô, Juno, é o seguinte,
eu tenho todas essas ideias e tal, mas eu sinto que ainda não está no meu momento. Eu não tenho um portfólio grande ainda, eu tenho muito pouco trabalho, eu não conheço modelos profissionais para fazer isso para mim, eu ainda não tenho acesso a um estúdio, né? De tal forma que eu estou vendo que isso tudo ainda vou ter que esperar muito tempo para realizar. E eu falei para ela exatamente o que eu vou te falar agora. O cliente, ele não quer saber o equipamento que você vai usar. O cliente quer saber o resultado que você vai gerar. E qual é o resultado? O resultado é uma imagem que emociona, é uma imagem que conecta esse cliente com o público dele, seja qual for, e seja qual for o objetivo. Talvez ele só queira mesmo emocionar, mas em muitos dos casos o objetivo é fazer com que o público consuma de quem está mostrando essa imagem, essa produção. Você gera resultado ou não? Não interessa o equipamento que você tem na mão. Então eu quero te dizer uma coisa. Se você consegue gerar resultado com o que você tem na mão hoje, por exemplo, com celular, com criatividade e um plano bem montadinho para atingir o resultado que o cliente espera, vou te dizer uma coisa, você já pode começar. Bom, então vamos voltar lá onde eu estava falando daquela minha ex-aluna. Sabe o que eu aconselhei ela a fazer? Primeiro, planeje o editorial de forma que ele funcione como uma ponte entre o cliente e o público desse cliente. De tal forma que ele estabeleça uma conversa entre os dois. Segundo ponto, crie um conceito que sirva para essas duas pontas. Não é falar do que você gosta, é falar das coisas que essas duas pontas gostem. E terceiro, entenda que o teu trabalho não termina com a entrega da produção. Muito pelo contrário, é ali que ele vai começar. Eu vou te explicar devagarinho como chegar lá. Depois que eu dei esses conselhos, sabe o que aconteceu? Ela foi para o campo de batalha. Ela meteu a cara, fez planejamento de como seriam as fotos. Ela definiu que história ela ia contar, usou luz natural, porque não tinha sistema de iluminação para fazer as fotos. Fez pequenas parcerias com modelos, enfim. O resultado foi que ela fechou alguns trabalhos com clientes que precisavam de um produto que fizesse exatamente o que ela estava propondo. Ou seja, ela não foi buscar clientes que estavam num nível muito lá para cima. Ela procurou pessoas que precisassem de uma imagem que se alinhasse com aquilo que o cliente delas gostam e que produzisse como resultado uma aproximação dos dois, seja por venda, seja por maior engajamento. Porque clientes desse tipo, eles não estão buscando uma imagem tecnicamente perfeita, um amontoado de imagens bonitas, que não tem essência, na verdade, que não diz nada para um determinado público de certos tipos de clientes. Eles estão buscando resultado. E é isso que você tem que tentar construir. E no fundo, sabe o que essa minha ex-aluna entendeu? Que na verdade o trabalho, ele não é equipamento, ele não é profissionais, ele não é o local onde você vai fazer. Ele é o resultado que você é capaz de gerar para quem te contrata, para quem recebe o produto nessa contratação e para você que está no meio como ponte desse processo. E eu vou te dizer uma coisa, a moda
assim como um monte de outros setores, tá? A moda é uma indústria que ela foi muito afetada pela tecnologia, principalmente. Não só a tecnologia da internet, dos computadores, mas também das máquinas, dos sistemas de produção, do barateamento, das logísticas, enfim, todo tipo de tecnologia acabou tornando a moda um setor muito mais acessível para você trabalhar. É muito mais democrático, de tal forma que hoje você encontra pessoas de muitas áreas diferentes trabalhando dentro da área de moda. Não é difícil de encontrar, por exemplo, um jornalista que trabalha na área de produção de moda, um arquiteto que gosta da produção e vem trabalhar com isso, e mesmo em outras áreas de dentro da moda, como, por exemplo, a comunicação, a parte de produção mesmo, de confecção, todas essas áreas, elas foram praticamente invadidas, né? A moda é quase uma mãe, assim, ela acolhe as pessoas hoje em dia por conta dessas facilidades que as tecnologias proporcionaram. Então, não imaginem que você precisa ter altos cursos para trabalhar com moda. Não, no começo. Talvez, ao longo da tua carreira, você sinta a necessidade de se aprofundar. Mas para começar, você não vai precisar disso. Você só vai precisar entender uma coisa. Toda essa parafernália de recursos que existem, eles não são a chave para que você consiga trabalhar e faça sucesso na área de moda. Isso daí são complementos necessários que ao longo da tua vida, na medida que a tua carreira for evoluindo, você vai precisar ter sim esses recursos. Mas quando você está começando, você precisa entender que os teus clientes são aqueles clientes que estão no teu mesmo nível. Lembra quando eu falei dos 3 pontos? Então, cliente, público e você estão no mesmo nível, estão buscando as mesmas coisas. E por isso é que precisa ser entendido. Quando você entende esse princípio, você começa a aceitar que determinadas coisas não são necessárias agora. Não é preciso que você tenha experiência para trabalhar nesse nível de público. Não é preciso que você conheça os bambambãs da moda para trabalhar nesse nível de público. Isso depende muito mais da tua iniciativa de partir para o campo de batalha, depende muito mais do teu entendimento que, se você gerar resultado, você vai sim ser chamado novamente. E aí você tem que ter um método na mão. Você tem que ter um jeitão para fazer as coisas, para poder se dar bem. E na minha forma de ver, uma das maneiras mais fáceis de começar a trabalhar dentro desse setor, principalmente com produção de moda, é através de editoriais de moda para as redes sociais. Mas daí você vai falar assim para mim, cara, mas você está louco? Ninguém mais faz editorial de moda, né? Não existe mais revistas, ninguém mais imprime esses editoriais em forma de catálogo, ninguém mais faz banner para ser usado como pôster nas lojas. Como é que alguém vai me pagar para fazer essas coisas? Pois é por causa desse tipo de pensamento que as pessoas estão quebrando a cara por aí e desistindo do sonho que elas sempre tiveram. Esse modelo de editorial que eu estou te propondo não é um modelo que ficou preso lá nos anos 90, nos anos 80, porque essa fórmula, embora seja praticamente a mesma, ela mudou. Isso que eu estou propondo não é uma invenção, isso não é uma coisa que parei, o Espírito Santo baixou e me deu uma ideia do nada. O que eu estou propondo é algo que as revistas antigas
faziam, de certa forma ainda fazem, mas não com aquela potência que tinha antigamente. Então, uma coisa que vem do passado. Tá? A Vogue fazia, a Elle fazia, a Marie Claire fazia. Então, é um modelo que eu, como empresário, usei no passado e eu estou simplesmente adaptando para um ambiente digital. Ah, ninguém viu isso? Claro que viram. Claro que tem muita gente trabalhando com isso. Mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. E o pior, ter uma visão privilegiada do que era feito no impresso e trazer essa visão privilegiada para o digital, aí que está a manha das coisas. Aí que algumas pessoas que eram mais experientes, que conviveram com isso há muito tempo, sabem fazer. E outras pessoas que pegaram isso pronto, como é o caso das pessoas que estão começando hoje na moda, nunca viram isso. E o resultado fica muito mais difícil perceber uma oportunidade ali. Então, beleza, mas antes de mais nada, deixa eu conversar um pouquinho contigo sobre o que é um editorial. O que vem a ser esse tal de editorial de moda, que muitas vezes ele não é bem compreendido, tá? Então, o editorial, na verdade, ele é uma sequência de imagens que contam uma história através dos elementos que você coloca nessas imagens. Então, ele é uma narrativa visual, onde você tenta fazer com que o teu público ele sinta emoções, ele consiga se imaginar com aqueles objetos e, acima de tudo, ele quer viver daquela forma. Isso é produzir o resultado almejado através de um editorial. É como se fosse um mini-filme contado por meio de imagens. Cada imagem tem um pedacinho da história, de tal forma que você vai ter começo, meio e fim. As partes clássicas de uma história. Então, cada look, cada pose, cada cenário, cada cartela de cores que você estiver usando, cada pequeno texto que vai aparecendo, vai ajudando você a contar uma história por meio de imagens. E é aqui que pode aparecer um grande problema, né, relacionado aos editoriais, que é o quê? A pessoa achar que um conjunto de fotos bonitas, um conjunto de imagens bonitas é o editorial. E, na verdade, não é isso, porque o cliente, o público, vai olhar essas fotos ou vai passar o dedinho no feed e vai embora. Isso não fez o cliente se imaginar vivendo aquilo ali. E esse é o objetivo, esse é o resultado. Fazer com que o público, fazer com que as pessoas sintam algo relacionado ao que está sendo mostrado. Se emocionem, sorriam, sintam saudades, sintam vontade de viver aquilo que está sendo mostrado ali. Então agora deixa eu te dar um exemplo disso que eu estou te falando para ficar mais claro o que é essa definição de editorial de moda. Imagine que você vai produzir um editorial fotografando um vestido numa praia. Não é só porque a praia é bonita e só porque o vestido é bonito que isso vai funcionar. O que vai funcionar é que a imagem transmita para o público algo que está relacionado à leveza do lugar, à liberdade, à ideia de verão, de férias, de você poder usufruir daquelas coisas que você conquistou com o teu trabalho. De tal forma que quem vê essa imagem se imagina vivendo aquela experiência, ou seja, consumindo aquele vestido, indo até esse lugar, usufruindo
das coisas que aparecem no entorno desse lugar, ou seja, a pessoa passa a desejar viver aquele momento, aquela experiência. Um outro exemplo poderia ser um editorial que você se propõe a fazer numa cafeteria, por exemplo, numa cidade, né? Então, a ideia não é você mostrar só as roupas que estão ali na imagem, é mostrar um estilo de vida, que pode ser urbano, aconchegante, criativo, né? Então, a partir desse estilo de vida, quem olha essa imagem vai logo se identificar com isso e querer viver daquela forma, naquele cenário e consumindo aquelas peças que estão ali. Mas o mais legal é que todo esse sentimento de querer viver daquela forma, isso não para por aí. Então, as pessoas, na verdade, gostariam até mesmo de estar nessa cafeteria. E isso diz um pouco para você. Elas também gostariam de estar lá com aqueles objetos que você está mostrando. E, eventualmente, a pessoa que está sendo mostrada ali pode também ser alguém que não é uma modelo, que pode ser um arquiteto, que pode ser um profissional de saúde, que pode ser alguém das artes, que pode ser um decorador de interiores. Enfim, você percebe que a imagem, na verdade, ela é um arcabouço de oportunidades para que você coloque dentro dela clientes em potenciais que vão viabilizar o teu trabalho. É exatamente sobre esse tipo de editorial que eu estou falando aqui, que eu estou chamando de editorial para redes sociais, que é um editorial que faz o quê? Ele não se limita a vender um produto de moda, mas de vender tudo aquilo que está presente na imagem. Então, você não trabalha com um cliente só, você trabalha com muitos clientes dentro desse editorial. E você não trabalha para entregar um projeto. Você trabalha pensando que você faz parte desse projeto. Isso daí muda tudo. Então, quando eu falo de editoriais para redes sociais, na verdade eu estou falando de um processo que envolve uma pré-produção de planejamento para qual ambiente você vai destinar esse editorial. E é ali que você vai envolver clientes que estão no teu nível, participantes desse editorial no teu nível. Envolve o processo, que é quando você vai, de fato, realizar o editorial. E daí você entende por que você não precisa de um mega estúdio, por que você não precisa de uma super fotografia, com as fotografias pesadas. Por que você não precisa de muito tempo para produzir isso? Porque esse editorial está planejado para fazer. Então você entra na produção sabendo exatamente o que precisa. E uma fase de pós-produção, que é onde a maioria dos produtores de moda abandona o processo. É onde ele acha que entregando a produção o trabalho dele acabou. Mas na verdade é ali que está começando, porque, vamos lembrar, ele é parte do resultado. Ele não é alguém que espera o resultado acontecer. Ele vai ajudar para que o resultado aconteça. Muito bem, então o que você precisa? Precisa de um passo a passo. Te forneço um método que esteja alinhado a esse tipo de produção específica que você está precisando. E eu te garanto que isso está muito alinhado com aquilo que a gente sempre fala na moda, né? Com o espírito do tempo, né? Então, você não pode se apropriar de uma metodologia que funcionou no passado, lá nos anos 80, 90, até um pouquinho dos anos 2000,
ainda funcionam muito bem, e pegar isso como se você estivesse olhando no espelho lá no passado, e pegar isso que está refletindo, trazer para agora e simplesmente colocar, achando que isso vai funcionar. É óbvio que não vai mais funcionar. Por quê? Porque o reflexo no espelho já não é o mesmo dos anos 80 e 90. Hoje, quem não está nas redes sociais não está mais em lugar nenhum. Essa pessoa está pronta para desaparecer, para morrer. Porque todo mundo precisa estar lá. Seja um médico, seja um arquiteto, seja um engenheiro, seja uma pessoa que vende frutas, que vende flores, que vende roupas, que vende acessórios, que vende calçados, que vende cabelo, maquiagem, enfim. O mundo precisa estar nas redes sociais, seja ela qual for. Não interessa o tipo de rede social. O que interessa é que cedo ou tarde todos vão ter que estar lá. E isso gera uma demanda absurda para quem tem um método na mão e sabe trabalhar diante desse cenário. Não, como eu falei, diante de uma situação antiga, usando métodos velhos que não funcionam mais dentro da área de moda. Hoje, você precisa olhar para o espírito do tempo, o momento que você vive. Então eu te pergunto, se você for buscar uma formação, você tem olhado para ver se essa formação ela te dá um conhecimento pronto para ser usado já? Ou ele é algo que está nos livros de 10 anos atrás, quando as coisas de fato funcionaram, mas que não faz mais sentido hoje em dia? E o pior, esse conhecimento está te preparando para o mercado de amanhã? Ele está dizendo para você aonde as pessoas vão estar, o que elas estarão fazendo e que método pode te ajudar a trabalhar com isso lá na frente? Isso é uma coisa que tem que ser questionada. Então, pense comigo, se fosse por equipamento, se fosse por contatos, tem muita gente que estaria fazendo sucesso na área de moda. E não está. Não está por quê? Porque o que constrói uma trajetória de sucesso dentro da área de moda, pela última vez, não é equipamento, não é contatos, não é o melhor curso do mundo. Essas coisas ajudam, mas o que constrói uma trajetória de sucesso, de valor, é o entendimento do que se faz com esses recursos que você tem na mão, no resultado que você produz a partir deles, e não eles em si. Então vamos fazer uma pequena analogia. Um chefe de cozinha, ele não precisa da melhor cozinha, das melhores panelas, do melhor fogão. Ele pode usar isso. Mas, na verdade, um bom chefe é aquele que, com o que ele tem, ele é capaz de produzir uma experiência gastronômica inesquecível. É isso que esses caras fazem. Às vezes, a gente vê pratos com ingredientes até muito simples, mas que produzem uma experiência impactante para quem está provando aquilo. Experiência impactante para quem prova, não para todo mundo, mas para quem prova daquilo, ou seja, para o público certo. Isso acontece da mesma forma no editorial. Não é sobre a melhor modelo, não é sobre o tipo de câmera, e não é sobre aquele cenário inesquecível. É, na verdade, sobre a intenção de cada imagem, é sobre a história que essa imagem conta e é sobre o desejo que você consegue gerar em quem vê essa imagem. Se você consegue aplicar o método certo, usando o que você já tem,
mesmo que seja um celular, mesmo que seja um cenário pronto, você já tem tudo que você precisa para construir teu primeiro editorial profissional e começar a faturar e ganhar a vida dentro da área de moda. E essa questão de você ganhar dinheiro dentro da área de moda, eu acho que é uma das partes mais incríveis desse método, que, como eu falei, não é uma invenção minha, não é algo que eu tirei da cartola. É uma coisa que eu adaptei das revistas impressas, muitas das quais eu fui cliente, e trouxe para o ambiente digital. As pessoas chamam isso de olhar sagaz, né? Mas vamos ver o caso. Mas basicamente, o que você pode imaginar? Digamos que você vai fazer um editorial e o tema seja verão na cidade, tá? Agora você olha o que acontece quando você trabalha com método de monetização múltipla. Anote isso, porque não é um termo muito comum. Na verdade, foi uma denominação que eu mesmo inventei para chamar algo que eu conhecia, sabia como funcionava, mas não tenho a menor ideia de como eles chamam aquilo nos ambientes que existiam. Como é que eles chamavam, né? Porque acho que hoje é uma coisa que não estão mais fazendo, eu desconheço que faço ainda. Agora, você vai se imaginar produzindo um editorial, e vamos supor que seja assim sobre o tema do editorial que você conheceu, se chama O Verão na Cidade. Você vai contar uma historinha sobre esse editorial, tá? E olha o que acontece quando você trabalha com um método de monetização múltipla, que é o que eu estou propondo. Ah, de onde você tirou esse método, cara? Isso que eu falei, que eu fui cliente de modelos que faziam exatamente isso. Embora as pessoas, quando viam as revistas, achavam que não, aquelas marcas de alguma forma foram escolhidas para estar ali. Não era. Todo mundo que estava naqueles editoriais pagava para estar ali. Mas quem estava vendo não imaginava isso. Por quê? Porque a imaginação estava indo para outro lado. Não estava indo para esses aspectos financeiros. Então vamos voltar aqui. O que você pode imaginar num editorial feito com esse tema, O Verão na Cidade? Você pode receber ou cobrar de uma loja de moda praia que vai te fornecer as peças, os looks para compor, né, aquilo que os modelos vão usar. Você pode imaginar uma loja de calçados participando com as sandálias, com os chinelos que elas vão usar na produção. Você pode imaginar isso sendo feito num parque aquático ou um lugar com piscinas que queira se divulgar, por exemplo, um prédio que está sendo construído e já tem a piscina lá para mostrar para os clientes. Você pode fotografar nesse ambiente. Você pode usar um salão de beleza que vai fazer o trabalho com os modelos. Você pode ter uma clínica estética que vai exibir ali uma técnica nova de bronzeamento. Você pode ter nessa imagem objetos de decoração, como almofadas, luminárias, algum tipo de cerâmica, de cadeiras, vão ficar ali à mostra para quem está vendo o editorial perceber presentes, e você tem então uma enorme possibilidade de colocar diversos tipos de clientes, de cases presentes nessa imagem, nesse editorial, de tal forma que todos que estão ali presentes são clientes em potencial para pagar por isso. Ah, não, mas o meu cliente jamais vai pagar por isso. Tem clientes que, de fato, não querem pagar para estar
nesse nível de editorial. Mas eu te garanto que eles pagam para estar em outros. Por quê? Clientes da Vogue pagam para estar lá. Clientes da Elle pagam para estar lá. Da Capricho, da Marie Claire. Todos aqueles editoriais são editoriais muitas vezes pagos, que as marcas compram aqueles espaços divididos entre elas, o que vai resultar no quê? Uma palavrinha muito legal para a gente hoje em dia e que interessa muito para esse modelo que a gente está trabalhando, que se chama viabilização econômica. É o jeitão que você vai ter para fazer com que cada um pague um pouquinho e tenha um material que vai durar um certo tempo e depois volte a te chamar porque vai precisar de material. E isso vai dar sustentabilidade financeira para o teu trabalho. Você vai começar a ter mais tranquilidade. Vou ter isso no primeiro mês? Impossível. Impossível. Algo sólido que te garanta para o resto da vida. Não vou dizer que não pode acontecer um milagre, mas entenda o seguinte: você está diante de uma escada que é a tua carreira. E nesse momento, você não está nem no primeiro degrau. Você está no chão, olhando para a escada. Se você está ali no chão, você precisa de outros parceiros que também estejam ali. Então, a melhor floricultura, aquela mais power da tua cidade, pode ser que ela não queira estar no chão junto com você. Mas aquele paisagista que está começando a fazer um trabalho, que nem a floricultura ele tem, né? Ele pega flores de outros lugares, ele pode querer estar ali. Sabe por quê? Ele vai sacar o esquema pós-produção e ele vai dizer assim: isso é diferente, eu quero entrar porque eu preciso. Sozinho eu não vou para lugar nenhum. Então, é isso que você está oferecendo. Não é uma possibilidade do cara aparecer, é uma possibilidade do cara subir essa escada junto contigo. É essa possibilidade de estar na escada junto contigo que vai mover esses clientes que realmente vão perceber no teu trabalho uma oportunidade de se destacar no mercado digital, no meio digital, né? E é isso que eu chamo de um ecossistema colaborativo de comunicação. E no que isso consiste? É um processo em que todos os que estão envolvidos na produção do material editorial são parte do sistema de comunicação. Então, todos os participantes da imagem, modelos, fotógrafos, se houver, o teu ajudante, a tua parceria de maquiagem, de cabelo, a agência de modelo que porventura fez uma parceria ou forneceu uma modelo para você, enfim, todo mundo que participa do editorial é parte do teu ecossistema e todos têm interesses comuns, que é o quê? Melhorar a sua presença nas redes sociais. Isso significa que você escolheu estrategicamente as pessoas que estavam com você no chão antes de começar a subir a escada. Se você escolheu errado, aí você está com alguém ali que já está no meio do caminho. E esse cara, dificilmente ele vai concordar em voltar para trás. Embora isso possa acontecer. A gente não é dono da verdade, né? Hoje em dia é muito difícil você afirmar uma determinada coisa como algo sólido. Não vai acontecer. Claro que não, claro que pode acontecer. Quando você participa desse ecossistema de divulgação, na verdade, você está dando continuidade para o teu trabalho. Por quê?
Vamos voltar lá no comecinho. O que interessa não é entregar as fotos. O que interessa é entregar o resultado. E o resultado vai ser produzido agora. Quando esse ecossistema fizer o trabalho de divulgação do material que foi feito, esse material vai ser potencializado em espaços, ambientes, ou como chamam aí, bolhas diferentes. E com isso, amplia-se a possibilidade de atingir um público maior para esse material. Consequentemente, de gerar mais resultado para quem te contratou. Então, nesse momento, eu acho que você já percebeu que o editorial que eu proponho não é um editorial de imagens meramente bonitas, meramente ilustrativa. Esse editorial que eu proponho é um modelo de negócios. É para quem quer viver do seu sonho, da sua criatividade, e para quem ama a moda e precisa adquirir estabilidade financeira para passar o resto da sua vida trabalhando com isso. Como eu consegui fazer, você também vai conseguir. Então, de alguma forma, se esse vídeo fez sentido para você, se aprendeu alguma coisa com ele, faça uma coisinha por mim. Clica no curtir, segue meu canal, liga o sininho lá para você receber notificações de novos vídeos, porque eu vou postar muitos vídeos de editoriais aqui falando desse processo e falando do trabalho de moda, e principalmente recomende aí para aquelas pessoas que você sabe que também gostariam de trabalhar com moda, mas que não estão achando um caminho viável. Esse caminho é viável. Eu vou falar muito mais sobre ele nos próximos vídeos. Beleza? Valeu, até a próxima.